Hello people, how are you? Hello people, how are you today? Eu sou a professora Emanuele, a teacher Emanuele, né? E hoje estamos aqui com um novo material, com um material legal aí. E hoje vai ser um material um pouquinho diferente. A gente está acostumado a só trabalhar com termos do business, do mundo dos negócios, mas hoje a teacher vai mostrar aqui para vocês formas de como se apresentar em inglês, como fazer perguntas e respostas em inglês. É interessante que vocês tenham um mínimo de conhecimento básico no inglês para não estarem tão por fora quando de repente vocês ouvirem por aí alguém falando em inglês, vocês vão poder se apresentar pelo menos com o básico. Num job interview, numa entrevista de emprego, é interessante que vocês saibam o básico, né? Porque a partir do momento que você coloca inglês intermediário no seu currículo, além de enriquecer, ou até mesmo básico, além de enriquecer, quando a pessoa vai entrevistar você, ela acaba fazendo, né, aquela conversinha em inglês, tendo fazer um tipo de entrevista em inglês de uma forma simples, mas para deixar você um pouco mais inseguro, né? Então, vou mostrar aqui alguma forma que, caso você não entenda alguma pergunta, você possa se sair e apresentar em inglês, ok? Se apresentar em inglês, fazer perguntas em inglês e aqui também nós vamos ver algumas atividades e no final nós vamos ter um grammar, ok? Grammar é importante para estar colocando vocês estarem realizando formação de frases, de sentenças em inglês, perguntas também, tranquilo? Então eu espero que vocês estejam bem, aproveitem bastante o material, copiem, participem. Eu estou muito feliz com o resultado com o feedback que eu tô tendo dos alunos que estão me mandando material. Então é interessante que vocês continuem mandando para mim, que eu gosto muito de ler e eu admiro muito também a letra linda de vocês. A caligrafia de vocês é excelente, parece que eu tô aqui num trava-língua, né? I hate quando eu odeio quando isso acontece. Vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui como se apresentar em inglês, apresentando-se. Essa aqui é uma das maneiras mais fáceis que eu coloquei, tá? Formas bem simples, bem básicas para vocês fazerem. Já é um diferencial quando você não começa se apresentando. Hello, my name is Luciana. Só. Sempre, ou good morning, o que a gente aprende esse básico, né? Mas eu vou ensinar formas que vocês não precisem ficar toda hora só falando good morning, my name is, falando. E acabou aí a conversação, né? Pronto, acabou aí a conversação. Não vai ser só isso. I like so much my cup of tea. Bora lá, gente. Hello, everyone. This is my first time here. My name is Alex. Vamos lá. Olá a todos. Esta é a minha primeira vez aqui. Meu nome é Alex. Vamos lá. Hello, everyone. Repeat after me. Hello, everyone. This is my first time here. My name is Alex. Olá a todos. Esta é a minha primeira vez aqui. Meu nome é Alex. Vamos lá. O outro eu vou até tentar sair da frente, eu vou ficar assim, pra lá e pra cá, né? Vamos lá, repeat after me. Hi, my name is Karen. Hi, my name is Karen. Ou Karen, né? Gente, e não esqueçam que se o meu nome é Emanuele, fora do Brasil, né, lá em Toronto, me chamavam de Emmanuel, ok? Mas eu não preciso chegar e falar Hello, I'm Emmanuel. Hello, I'm Emanuele. Meu nome é Emanuele. E eles vão falar, lógico, né, com o sotaque deles, com a forma que eles conseguem falar em inglês. Tranquilo? Vamos lá. Hi, my name is Karen. I'm Karen. Vocês têm essas duas opções. Hi, my name is ou Hi, I'm Karen, ok? It's nice to meet you. Olá, meu nome é Karen. Eu sou a Karen. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Nice to meet you, ok? Repeat after me. Hi, my name is Karen. Aí vocês vão falar com o nome de vocês. Ou I'm Manuel, I'm Karen, I'm Julia. Nice to meet you. Olá, meu nome é Karen, meu nome é Emanuele. Nice to meet you. Tranquilo? Hello, outro exemplo. Hello, I'm Marcelo, but you can call me Mendes. Vamos lá. Não sei se é um apelido, se é o sobrenome dele, mas ele gosta que chamem ele de Mendes, olha só. Deixa eu sair aqui da frente rapidinho. Ótimo, vamos lá. Hello, I'm Marcelo, but you can call me Mendes. Por exemplo,
Hi, hello, I'm Emanuele, but you can call me Manu. Eu gosto que me chamem de Manu, nada de Emma. Eu odeio quando me chamam de Emma. Eu não sou Emma. Então, hello, I'm Emanuele, but you can call me Manu. Oi, eu sou Emanuele, mas você pode me chamar de Manu. Eu prefiro que me chamem assim de Manu, tranquilo? Bora lá. Para o outro exemplo. I would like to... Oh, sorry. I would like to introduce myself. My name is Robert. I'm Robert. Vamos lá. I would like to introduce myself. My name is Robert. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Robert. Meu nome é Roberto. Então você pode falar I would like to introduce myself. My name is Emanuele. Ou I'm Emanuele, ok? Vocês irão escolher. Interessante que vocês façam logo dessa maneira nessa entrevista ou quando vou conhecer alguém se apresentar, né? I would like to introduce myself. I am Emanuele, but you can call me Manu. Por exemplo, sempre rola essas apresentaçãozinhas aí, né? Quando a gente é contratado no nosso novo trabalho, na escola, na faculdade. Interessante que vocês façam isso, não tenham medo. Vamos lá. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. Esse daí é bem Luiz, vocês já sabem, né? É os dois últimos exemplos. Por exemplo, hello, I'm Emanuele, nice to meet you. Aí outra pessoa fala, nice to meet you too, ok? Tranquilo essa primeira parte, como se apresentar em inglês. Essas formas são bem legais, gente. Eu vou até sair da frente e ficar falando um pouquinho para vocês estarem aí tirando print ou copiando, por exemplo. Olha só, essa é uma forma simples, prática e fácil que vocês não irão se confundir de como se apresentar em inglês, tranquilo? Aqui deu tempo já de tirar o print, olha o meu beautiful laço lindo aqui, de milho, gente, eu gosto. Vamos lá, estamos aqui animado, né, e eu gosto muito de laço, adoro. Bora lá, continuando, gente. Como se apresentar em inglês em um ambiente profissional. Vamos aqui aprender a falar inglês em um ambiente profissional. Repeat after me. O primeiro exemplo. Eu fiquei bem assim, né? I don't think we have actually met formally yet. Acho que não nos conhecemos formalmente. Repeat after me. I don't think we have. I don't think we have actually met formally yet. Acho que ainda não nos conhecemos formalmente. Tranquilo? Olha o outro. Hello, you just meet Jacob. You must be Jacob. Vamos lá. Repeat after me. Hello, you must be Jacob. I'm Michael. I work for Projeto Formei. Bom, eu vou sair aqui da frente para vocês observarem e depois eu volto um minutinho para explicar. O segundo exemplo. Bora lá, repeat after me. Hello, you must be Jacob. I'm Michael. I work for Projeto Formei. Nice to meet you. Olá, você deve ser o Jacob. Eu sou o Michael. Eu trabalho no Projeto Formei. Prazer em conhecê-lo. Tranquilo aí? Bom, observem que aí eu coloquei Projeto Formei. Por quê, gente? Vocês não precisam estar traduzindo o nome do local. Se for o nome de uma empresa brasileira, vai ser em português mesmo, ok? Vai ser em português mesmo, vai ser Projeto Formei, tranquilo então? Hello, you must be Jacob. I'm Michael, I work for Projeto Formei, nice to meet you. Olá, você deve ser o Jacob, eu sou o Michael, eu trabalho no Projeto Formei, prazer em conhecê-lo. Tranquilo esse exemplo? Vocês podem estar substituindo pelo nome de vocês e pelo nome da empresa que vocês trabalham, tranquilo? Bora lá, vamos para o terceiro exemplo. Hi, have we met before? Vamos lá. Repeat after me. Hi, have we met? Hi, have we met before? Hi, have we met before? Olá, já nos conhecemos? Sempre fazemos essa pergunta também. Às vezes ela foge aí da nossa mente em inglês, porque você não tem o hábito de ficar praticando, mas isso aqui é uma maneira que também você pode se comunicar.
Aquela conversinha fiada na hora entre os candidatos lá ou na empresa, né? Vamos lá. Have we met before? Oi, já nos conhecemos? E a outra maneira que nós temos aqui é good afternoon. Boa tarde. Let me try to introduce myself. Let me introduce myself. Good afternoon. Let me introduce myself. Vou até sair da frente. My name is Marcelo. Boa tarde, deixe-me apresentar. Meu nome é Marcelo, mas vocês também poderiam falar good afternoon. Let me introduce myself. I'm Marcelo, ok? Boa noite, deixe-me apresentar. Eu sou o Marcelo. Tranquilo? É bem comum, muito mais. É bem comum a gente sempre se apresentar dessa forma, né? I'm ou I am, ok? Quase eu nunca vejo alguém se apresentar my name is, mas você pode se apresentar, não vai estar errado, tá? Essa é a forma assim mais simples de se apresentar em inglês. I'm Marcelo, ok? Tranquilo, vamos lá para o 1, 2, 3, 4. Vamos lá pro quinto exemplo, ok? Eu vou aqui sair da frente porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Tranquilo? Bora lá. Good morning, I'm Mike. I'm a web developer. My job is to provide. Aí, olha só como é que ele se apresentou dessa maneira, gente. Good morning, I'm Mike. I'm a web developer. My job is to provide. Bom dia, eu sou o Mike, eu sou desenvolvedor web. O meu trabalho é fornecer e complementem aí. Vocês podem estar aí trocando aí pelas suas informações, ok? O outro é o penúltimo exemplo. Vamos lá, let's go, repeat after me. Hello, I'm Emily. I have a job interview with Pedro. Olá, eu sou a Emily. Eu tenho uma entrevista de emprego com o Pedro. Hello, I'm Emily. I have a job interview with Pedro. Olá, eu sou a Emily. Eu tenho uma entrevista de emprego com o Pedro. E vamos lá para o último exemplo. Hi, my name is John. Nice to meet you. I have an interview with Alan. Ok? Olá, meu nome é John, prazer em conhecê-lo. Eu tenho uma entrevista com o Alan. Come on, continuous. É muito melhor quando eu apareço, né, gente? Fica muito mais animado aqui. Vamos lá. Hi, my name is John. Nice to meet you. I have an interview with Alan. Ok? Olá, meu nome é John. Prazer em conhecê-lo. Eu tenho uma entrevista com o Alan. Tranquilo aí, gente, vocês observaram que são formas tão práticas, tão fáceis, mas às vezes a gente esquece, por exemplo, às vezes quando eu tava lá no trabalho dando aula, e às vezes foge uma palavra. Teve uma vez que eu tava querendo lembrar de uma palavra em português, era demonstrar, gente, essa palavra é tão simples, a gente usa tanto e eu não conseguia me lembrar dessa palavra. Então é interessante que vocês pratiquem essas formas de como se apresentar em inglês para estarem trabalhando a conversation e o listen. É interessante que às vezes você se perde no inglês porque não tem um bom listen, e um bom listen é super importante para vocês estarem aí praticando a conversation class, né? Óbvio que esse aqui não é, né, o nosso objetivo, mas tudo tá dentro do business English, do mundo do negócio. Interessante que vocês saibam como pronunciar e também como ouvir, né, o listen, tá? Vocês ouvindo algum tipo de termo em inglês a partir de agora, vocês já irão identificar, poxa, ele falou isso, falou dessa maneira, e vocês já irão saber do que se trata. Tranquilo aí, gente? Vamos lá. Continuous, vamos lá, continuando. Bom, esse aqui é bem o easy mesmo, né, gente? Vocês já teacher again, porque vocês irão responder e depois, hoje vocês terão uma missão. Vocês terão que se apresentar em inglês, escrever no caderno de vocês sua apresentação em inglês, ok? Vai ser bem fácil, porque eu coloquei o exemplo aí todo por escrito. Tranquilo? Tô com sede hoje, gente. Vamos lá, continuando. Como se apresentar em inglês também, né? Frases após a apresentação. Bora lá. Where are you from?
Repeat after me. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where were you born? Where were you born? Onde você nasceu? Bom, onde você nasceu, esse where were you born? Ele é bem assim, tipo assim, eu quase não ouço falarem, mas de repente, né, caso vocês ouçam esse tipo de pergunta, vocês já saberão como responder, ok? Bora lá? Repeat after me. Where are you from? Where do you live? Where were you born? Ok? Tranquilo? Muito que bem. Continuando, gente. Aqui vamos fazer perguntas e respostas após a apresentação. Continuando. Olha só as respostas que você pode tá aí realizando e já fazendo outra pergunta para rolar uma conversinha muito melhor, né? Vamos lá. Continuando. I was born in Brazil. I was born in Brazil. But I grew up in Spain. But I grew up Spain. I was born in Brazil, but I grew up in Spain, ok? Eu nasci no Brasil, mas cresci na Espanha. Bem legal, vocês podem colocar. I was born in Brazil, but I grew up in... Vamos ver um lugar, gente. Vamos ver um lugar que eu acho muito legal. Que eu queria muito visitar. Japão. Japan. I was born in Brazil, but I grew up in Japan. Eu nasci no Brasil, mas cresci na Espanha. Ai, meu sonho de consumir pra lá, gente. Eu amo anime. Vamos lá. I live in Manaus. I live in Manaus. And you? Eu moro em Manaus. E você? I'm living in Manaus. Prestem atenção. O que rola também no problema aqui, gente? Não confundam aí. Não coloquem sempre, né, sujeito aí com o verbo to be. Quando você vai falar às vezes, I'm living in Brasil, em Manaus. Não, é diretamente, tá? I live in Manaus and you. I was born in Brazil, ok? Vai ficar só o sujeito, que é o I, né? Depende de quem esteja perguntando. E a complementação, tranquilo? E o por último é I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. De onde você é, né? Desse daqui você vai estar perguntando, respondendo essa última perguntinha aí. A primeira. Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. Where do you live? Onde você mora? I'm living in Manaus, ok? Tá aí bem bonitinho pra vocês, tá? E vocês podem estar respondendo Where were you born? Onde você nasceu? I born in Brazil. I'm born in Manaus, ok? I born in Brazil. I born in Manaus. Vou deixar aqui complementado para vocês, tá? Essa dica. Tranquilo? Essas são maneiras que vocês também podem responder. Bora lá para as outras perguntas. Como se apresentar, né, com as perguntas e respostas após a apresentação? Por que eu tô lendo o título toda hora, gente? É um hábito, vamos lá. Eu acho que eu não preciso sair da frente. Vamos lá. What do you do? O que você faz? What do you do? What do you do? Repeat after me. What do you do? What do you do? What is your job? Qual é o seu trabalho? What is your job? Bem legal essa question aí, né, gente? Você pode... eu já participei de... Sorry. Bom, já participei de entrevistas, né? E elas não são um bicho de sete cabeças, elas são com perguntas, né? Pré-prontas, as perguntas que a gente pesquisa, dá pra dar uma trabalhada. Você não vai fazer uma entrevista sem ter o script lá, né? Sem pesquisar, sem estudar, lógico, né? Vocês têm que estar por dentro aí pra poder não estar passando aí nenhum tipo, não deixar passar essa oportunidade e não deixar também passar um ar que não tem muito conhecimento, né, gente? Vamos lá, continuando. What is your job? Qual é o seu trabalho? What is your job? Where do you study? Where do you study? Onde você estuda? What do you study? O que você estuda? What do you study? Legal, porque a gente já estudou aqui, né? A maneira de perguntar, aquela forma, né? Do you like alguma coisa? Do you like, sei lá. Então vocês já sabem, né? Voltem aí nas aulas anteriores para estarem vendo o uso do do, tá?
nas perguntas, né? Que é no simple present. Vamos lá. What do you study? O que você estuda? What is your phone number? What is your phone number? Qual é o seu número de telefone? What is your email address? What is your email address? Qual é o seu e-mail? Well, how old are you? How old are you? Quantos anos você tem, ok? Quantos anos você tem? Então, repeat after me todas as questions agora. What do you do? Muito bem. What is your job? What do you study? What do you study? What's your phone number? What's your phone number? What is your email address? What is your email address? How old are you? How old are you? Gente, o que tá faltando aí também, que eu lembrei agora, what's your address? What's your address? Vamos imaginar aqui nesse penúltimo exemplo, onde tem e-mail, né? Vocês irão tirar esse e-mail daí, ok? Tirem daí o e-mail. Não consigo entender para onde eu tô. Ai, meu Deus, vamos lá. Tirem esse e-mail aqui. Olha só como é que fica. What is your address? Qual é seu endereço? Esse aqui também, gente, pode ser uma forma de você falar o seu endereço, a rua que você mora, o número da casa, tranquilo? Muito bem, posso passar? Muito bem. Continuando, como responder aquelas perguntas, gente? I work at Project Formei. I work at Project Formei. I work at Project Formei. Ou I work at Project Formei. Eu trabalho no Projeto Formei. I am a web designer. I am a web designer. Eu sou o web designer. Eu sou o web designer. I work as engineer. I work as engineer, ok? Eu trabalho como engenheiro. Estou dançando aqui, dance, vamos lá. I'm student. I am student. Eu sou estudante. I study marketing because I like it a lot. I study marketing because I like it a lot. Eu estudo marketing porque eu gosto muito, ok? My phone number is. Aí vocês vão colocar o number de vocês aí, ok? My phone number is. E o number de vocês. Vocês estão observando aqui, viu? Até acertei dessa vez. Bora lá. My mail address is. Aí esse é o e-mail que eu coloquei aqui, ok? Quando tiver aquela pergunta, what's your address? Você vai responder my email address is. Ok? E for the last, I'm 45 years old. Eu tenho 45 anos, ok? Mas vocês sabem que eu tenho 40 anos, né, gente? Então, tudo bem. Tranquilo aí pra vocês? Bora lá. I work at Project Formei. I am a web designer. Mas olha só, vou mudar aqui pro meu, tá? I work at Project Formei. I am an English teacher and librarianship. And I work as a English teacher. E eu também sou estudante ainda, gente. Também continuo estudando, tá? I'm 45 não. I'm 40 years old. E olha como é que já fica legal. Hello, I'm Emanuele, but you can call me Manu. I'm a work at Project Formei. I am librarianship English teacher and I work as a librarianship. Olha como já ficou rico aí a maneira que vocês podem estar se apresentando, falando com o que vocês trabalham e com o que vocês estudaram aí, tranquilo? Ou se vocês estão estudantes, vocês também podem falar aí o que vocês gostam de fazer, tranquilo? Bora lá! Olha só como tá bem, o Easy aqui está bem fácil, coloquei essa maneira para vocês observarem como é que ficaria, tá? Uma conversation com todas as apresentações que eu passei para vocês. Vamos lá, vamos ouvir? Eu vou ficar até fora do slide para vocês observarem, prestarem bastante atenção nesses exemplos, tranquilo? Vamos lá.
Olha só, gente, eu coloquei esses exemplos aí, a forma, tudo que a gente usou aqui, eu vou colocar para vocês observarem, tá? Tranquilo? E repetirem comigo, e eu vou pedir a atividade de vocês ao final da nossa atividade, do nosso material. Vamos lá, repeat after me. Hello, I'm Mike. It's nice to meet you. Hello, I'm Mike. It's nice to meet you. Vamos lá para o segundo. Hi, Mike. Nice to meet you. I'm Luz. How are you? Observe que aí tem o A e o B, tá? Então, A é uma pessoa e o B é outra, ok? Até parece que vocês não entenderam, né, gente? Claro que vocês entenderam. Hi, Mike. Nice to meet you too. I'm Luz. How are you? Hi, Mike. Nice to meet you too. I'm Luz. How are you? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from France. I live in Paris. What about you? I'm from France. I live in Paris. What about you? I'm from Brazil. I live in São Paulo. Have you ever... Have you ever been to São Paulo? I'm from Brazil. I'm living in São Paulo. Have you ever been to São Paulo? No, I haven't never been to São Paulo. I would like to visit São Paulo someday. I know that São Paulo is a very cosmopolitan city. Repeat after me. No, I have never been to São Paulo. I would like to visit São Paulo someday. I know that São Paulo is a very cosmopolitan city, ok? Cosmopolitan City ou Cosmopolitan City, ok, gente? Eu gosto de falar Cosmopolitan City. Yes, it is. You can meet people from all over the world there. Viu? Eles deram uma incrementadazinha, mas vocês não são obrigados a fazer isso, ok? Yes, it is. You can meet people from all over the world there. Vamos lá, repeat after me. Aqui vamos lá, na letra A, ok. Yes, it is. You can meet people from all over the world there, okay? Nice! It looks like rain. I have to go now. I don't want to get caught in the rain. It was nice meeting you. It was great to talk to you. Vamos lá. Vamos repetir aí a penúltima frase aí da letra A. Vamos lá. Vamos lá. It looks like rain. I have to go now. I don't want to get caught in the rain. It was nice meeting you. It was great to talk to you. Likewise, see you. Likewise, see you. Então, prestem atenção numa situação. Nesse penúltimo aqui, ó, nesse aqui, gente, tem duas formas de finalizar, tá? It was nice to meet you e o outro é It was great to talk to you. Que foi bom falar com você, né? Foi um prazer ter aí falado com você, encontrado você. Vocês podem complementar da maneira de vocês. Eu vou colocar vou colocar a tradução para vocês observarem o quanto esse diálogo foi simples com todo o material que a gente tem aqui. Óbvio que eles colocaram umas coisinhas a mais, né? Mas para vocês observarem que a gente não precisa, logo aqui a gente está iniciando a língua inglesa, se preocupar tanto como vou montar isso, como vou montar aquilo. Tem maneiras que vocês podem estudar, técnicas que vocês podem estudar para estarem aí
se apresentando, falando o que você deseja em inglês, tranquilo? Por isso que eu acho interessante, né, ficar mostrando expressões, termos. Isso aqui é voltado para o business, ok? Para voltar para o English, para a inteligência, porque você vai ter formas de estar se comunicando em inglês, se apresentando em inglês também. Não só saber termos, né, e a aplicação, porque não é sobre só saber, porque todo tipo de conhecimento é importante. Vocês saberem os termos em inglês é importante porque no mundo corporativo é muito utilizado, gente. Ainda mais que vai seguir administração, língua inglesa, tudo tem inglês. Ainda mais o pessoal que trabalha aí, se vocês estiverem na parte administrativa, vocês estarão aí colocando, né? Estarão ouvindo pessoas falando termos em inglês de vez em quando. E é bom a gente estar por dentro, né? Entender o que a pessoa falou, o que o profissional falou, né? Eu gosto da sensação de estar por dentro do que o outro está falando, porque às vezes a gente fica até. Quando você não entende, você fica aéreo, quando você não entende o que a pessoa está falando. Então é interessante que vocês tenham em mente tudo que a gente está aprendendo até agora, tá bom? Bom, agora a teacher vai passar aqui a tradução para vocês, tá? Eu vou até aparecer aqui para ficar bem legal, né? Já deu para vocês tirarem um print para copiarem no caderno, né? Então, bora lá, gente. Vamos lá. Agora eu vou fazer a tradução daquelas perguntinhas e perguntas e respostas em inglês. Tranquilo? Vamos lá? Olá, eu sou o Marcelo. Prazer em conhecê-lo. Olá, Marcelo. Prazer em conhecê-lo também. Eu sou o Luiz. Como vai? Eu tô bem, obrigado. De onde você é? Eu sou da França, eu moro em Paris. E você? Eu sou do Brasil, eu moro em São Paulo. Como você já esteve em São Paulo alguma vez? Como não? Você já esteve em São Paulo alguma vez? Não, eu nunca estive em São Paulo. Eu gosto de visitar São Paulo. Eu gostaria de visitar São Paulo algum dia. Eu sei que São Paulo é uma cidade muito cosmopolita. É sim, você pode conhecer pessoas do mundo inteiro lá. Legal! Parece que vai chover. Eu tenho que ir agora. Eu não quero ser pego pela chuva. Foi um prazer conhecê-lo. Foi ótimo conversar com você. Igualmente, da mesma forma e até logo. Observem só. Vocês tiveram, teve a opção, né? Aqui na penúltima frase, vocês poderiam escolher It was nice meeting you ou It was great to talk to you. Vocês observam aí que vocês podem escolher uma dessas formas, tá? Para estarem aí falando. Foi um prazer conhecê-lo ou foi ótimo conversar com você. Vocês têm uma dessas opções. E observem que essas opções elas são simples e que elas têm também um retorno muito bom. Você consegue se comunicar de forma simples, né? E também não consegue muito se perder, porque não tem muita enrolação nas perguntas em inglês. Então eu acho legal vocês estarem praticando isso aí também pra não ter nenhum tipo de ai, teacher, eu não consigo, ai, teacher, eu não sei. Gente, vocês precisam tentar, não precisa ter vergonha, não tem que achar difícil, não tem que ficar se xingando, é só treinar, tranquilo? Observem que essa estrutura aqui todinha que eu coloquei pra vocês, ela é uma estrutura bem easy, passei aqui pra vocês darem uma lida, só para ter formas de perguntar e formas de responder, como se apresentar e como se sair em algum momento, né? Pelo menos o básico vocês irão conseguir se comunicar, tá? E agora que eu passei umas atividades, vamos lá? Bora lá para atividade? Qual que é a atividade aí? How can I say quantos anos você tem? How can I say quantos anos você tem? Como se diz quantos anos você tem? Como é essa pergunta? 3 segundos. Não, 10 segundos eu vou dar aí para vocês responderem. Letter A, how many years do you have? How old are you? How years are you? Bora lá? A gente aprendeu aqui, bora lá, botem nas anotações aí se não lembrarem. Bora aqui pra segunda? Sorry.
Vamos aqui para a segunda. How can I say de onde você é? How can I say de onde você é? How can I say de onde você é? Teacher vai dar aí 10 seconds. 10 segundos. Muito bem. Quem colocou aí na primeira questão qual das alternativas vai ser A, B or C? A, B or C? Muito bem. Letter B. How old are you? Letter B. How old are you? Alternativa B. Quantos anos você tem? E no segundo, vamos lá. Como se diz de onde você é? Como se diz de onde você é? Muito bem, gente. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where are you from? Podem voltar aqui. Opa, já tô aqui, né, dando spoiler. Ai, meu Deus, cadê? De onde você é? Where are you from? Viu como tem a resposta aqui? Eu sou muito boazinha. Então, as respostas são How old are you? Letra B na primeira. E na segunda, letra A. Where are you from? Ok? Vamos lá para question number 3. Question number 3. Hi, my name is... Ai, já tô até louca aqui, vamos lá. How can I say prazer em conhecê-lo? Ai, gente, super easy essa daí. How can I say prazer em conhecê-lo? Very good, nice to meet you, ok? Ignora esse izinho aí na frente do N, tá? Não sei porque ele tá aí, vamos lá. Nice to meet you. Letter C. Letra C, tá a resposta da question number 3. Vamos lá, question number 4. How can I say... Deixe-me apresentar. How can I say? Deixe-me apresentar. Muito bem. Qual que é, gente? Let me introduce myself. Have you been meeting? I don't think we've been introduced. Qual dessas opções? Eu vou sair da frente, né? Se vocês não conseguem nem saber qual é a resposta. Vamos lá? Olha aqui, vamos lá. Sorry. Muito bem, gente. Question number 4 é Let me introduce myself. Como se diz, deixe-me apresentar em inglês. Let me introduce myself. Muito bem. Todo mundo aí foi de boa? Gabaritaram as questões? Eu tenho certeza que vocês gabaritaram. Foi super easy, foi super legal. Tá, pra finalizar esse tópico e a gente ir pra grammar, a teacher quer que vocês, tá? Façam um material. Quero que vocês façam a atividade de vocês, se apresentem em inglês, tá? Hello, I'm Fernanda, but you can call me Nanda. Eu quero que vocês falem onde vocês nasceram, onde vocês moram. Quero que vocês falem pra mim o que vocês estudam, o que vocês fazem, onde vocês trabalham, quantos anos você tem, tá? Eu quero essa apresentação em inglês, tranquilo? Bora lá? Aqui, gente, vamos ver o nosso The Verb to Be, o mais amado, o mais adorado por todos, né? Como nós já vimos o verbo to be, a forma interrogativa, a forma afirmativa, negativa, agora interrogativa, que nós vimos as três. Agora nós iremos ver a forma do simple past no passado. Nós iremos ver agora aqui o verbo to be no passado. Eu era, eu estava, né? Como vocês sabem, o verbo to be é eu sou, eu estou, eu sou, ele é. Vamos ver aqui eu estava, eu era, ele estava, ele era. Agora a gente vai ver o verbo to be no simple past, ok? No passado, chamado de simple past, o verbo to be muda
passa a ser was, you were, ok? Was, you were, ok? Repeat after me. Was, were. Muito, muito, muito bem. Vamos lá, vou passar aqui para vocês um momentinho. Beleza, vamos continuar aqui vendo o verbo to be aqui no was e were. Was, were. Fico falando were. Mas é were, ok, gente? Was, were. Was, were. Tem gente que fala um pouquinho mais fechado, fala was, tá? E were, mas vocês podem ouvir aí were, tá? Mas were é mais pro onde em inglês, tá bom? Bora lá. Nossa, vamos lá, continuando. Já vamos pros exemplos? Bom, a teacher colocou logo aqui dessa maneira, né? Porque o verbo to be no passado, ele significa eu estava, eu era, tá? Ele estava, ele era. Óbvio, né, gente, que eu já vou contar aqui pra vocês que pros singulares, né? Pra terceira pessoa do singular, vai ter aquela mudancinha, vai ter o uso, ao invés de ser were, vai ser was, ok? Was, tá? Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês observarem, tá? E depois eu vou explicar a estrutura para vocês. Mas logo saibam que o verbo to be no passado significa era ou estava, ok? Tranquilo? Bora lá? Vamos lá, eu vou passar aqui para vocês. Bora lá, gente. Um dos exemplos que eu coloquei aí, qual vai ser? O primeiro exemplo é repeat after me. I was nervous with the news. Eu estava nervoso com as novidades. I was nervous with the news. I was nervous with the news. Eu estava nervoso com as novidades. Observe aí. I was nervous. Eu estava. Tranquilo? Bora lá para o segundo exemplo. Forma negativa, né, gente? Eu coloquei a forma negativa para vocês observarem tudo de uma vez. I wasn't here yesterday. Eu não estava aqui ontem. I wasn't here yesterday. Eu não estava aqui ontem. Was I right or was I wrong? Eu estava certo ou eu estava errada? Vamos lá. Was I right or was I wrong? Eu estava certo ou estava errada? Vamos lá para o outro exemplo. Esse que a gente viu aqui, né? Os três primeiros foram logo aí uma frase na afirmativa, a segunda na negativa contraída e na terceira, a forma interrogativa, tá? Coloquei de uma forma geral e depois eu vou passar aqui para vocês estarem observando exemplo por exemplo, tranquilo? Vamos lá, continuando. You were the love of my life. You were the love of my life. Você era o amor da minha vida. You were the love of my life. Sempre, né, gente? Vamos lá para o quinto exemplo. You were not at the library last night. You were not at the library last night. Você não estava na biblioteca ontem à noite. You were not at the library last night. Você não estava na biblioteca ontem à noite. Vamos lá. Para o penúltimo exemplo. Esse aqui, né, gente, já vai ficar aí na forma forma negativa contraída. Weren't you my friend? Você não era meu amigo? Weren't you my friend? E for the last, he was lost, so he bought a map. He was lost, so he bought a map. Ele estava perdido, então comprou um mapa. Bom, gente, então não fiquem preocupados, tá? Vou passar aqui para vocês verem a estrutura tranquila.
Vocês vão observar agora. Eu não vou ficar na frente para não causar nenhum problema, tá? Não atrapalhar na explicação. Não, gente, mas eu acho que dá para eu aparecer sim. Na forma afirmativa dá para eu aparecer sim. Vamos lá, gente. Dá para eu aparecer e vai ficar de boa, tranquilo? Bora lá. Assim como na língua portuguesa, a estrutura da frase afirmativa em inglês segue a ordem sujeito mais o verbo, né? O sujeito, que vocês já conhecem, I, you, he, she, it, e o verbo to be, né, gente? Na forma afirmativa. Mas a gente tá falando de passado, né? Então eu vou colocar aqui para vocês o exemplo. Olha só. They are at school. They are at school. É o primeiro exemplo que nós temos aí. They are at school. Eles estão na escola. E o outro é, na forma, no passado, né, que é o simple past do verbo to be, vai ficar They were at school. They were at school. Eles estavam na escola. They were at school. Tá? E aqui no próximo, no segundo exemplo, vai ficar I'm late. I'm late. Eu estou atrasado. Olha como é que fica aqui na forma no passado, no simple past. I was late. I was late, ok? I was late. E aqui no último exemplo vai ficar como, gente? He is my teacher. He is my teacher. Ele é meu professor. No passado vai ficar como? A gente vai substituir. He was my teacher. He was my teacher. Vocês irão substituir. Então, o verbo to be, tá? No passado é was you were. Eu tava confundindo aquela hora, né? Uma confusão meio louca aí na minha cabeça. Eu tava pronunciando were, mas é were, ok? Were. Tranquilo, gente? Não se preocupem, tá tudo certo. Vamos continuando. Quando vocês forem substituir o verbo to be no passado, are, is, vai ficar were. Só que vamos ter mais exemplos aí pela frente. Por exemplo, o was você vai usar para a terceira pessoa do singular. He, she, it. E o were, você vai usar com os demais que vocês já estão cansados de saber. I, you, we, they. I, you, we, they, ok? Você e your também. Vocês irão usar were, ok? Então, repitam comigo agora, aqui essa parte, nós vamos ver, ele tá no presente, né? Mas vamos ver ele no plural, no passado, vamos lá. Primeiro exemplo, Eliana is my dentist. Eliana is my dentist, ela é minha dentista. Olha como é que fica, isso daí tá no presente, olha como é que vai ficar no passado. Eliana was my dentist. Eliana was my dentist. Ela era minha dentista. Olha só o segundo aqui, gente. O outro exemplo. Tá aqui no presente. Esse aqui, ó, do museu. Tá aqui no presente. E depois vamos ver o segundo no passado. The girls are at the museum. The girls are at the museum, ok? The girls are at the museum. E no outro vai ficar, como é que vai ficar? They. The girls were at the museum. The girls were, ok, gente? Vai ficar no passado, vai ficar were. Por que, teacher, é o were aqui? Eu quero saber. Porque o the girls pode ser substituído por they, que é elas, tá? Não vai estar no singular, vai estar elas, eles ou elas, they. Então você vai acompanhar com were, ok? Aqui, essa é a forma negativa, gente, bem o easy também. Eu vou colocar uma tabela ao final para não ter aquela confusão, não tô entendendo, tranquilo? Na forma negativa, você vai colocar. Para formar a forma negativa, basta acrescentarmos um not após o verbo. Qual é o verbo usado no passado? Muito bem, was e o were, was e o were, ok? Esses que são os verbos usados no passado, was e were. Bora lá. Olha o exemplo, você vai só colocar o not depois do was ou were. Bora lá. They are not at school. Eles não estão na escola, essa é a forma aí no presente, tá? E olha como é que vai ficar. I'm not late. Olha só, eu tô louquinha.
Vamos lá. They are not at school. Olha a forma aqui no passado. They were not at school. They were not at school. Eles não estavam na escola. Eles não estavam. I'm not late. Eu não estou atrasado. Dessa forma aqui, olha como é que fica no passado. I was not late. I was not late. Eu não estava atrasado. I was not late. Ok? Eu não estava atrasado. Vamos lá, continuando. He is not my teacher. Ele não é meu professor. He is not my teacher. Olha como é que fica no passado na forma negativa. He was not my teacher. He was not my teacher. Ele não era meu professor. Tranquilo? Então, na forma negativa, você só vai acrescentar um not depois do verbo was e were, ok? Bora lá. Essa é a forma contraída. Forma contraída muito legal, gente. É a forma que a gente mais vê, né? Bora lá. They were not at school. Eles não estavam na escola. Olha como é que fica. They weren't at school. They weren't at school. They weren't at school. Eles não estavam na escola. Mas se vocês preferirem, podem falar they was not ou they were not, que não vai estar errado. Bora lá com was. I was not late. Olha como é que fica, gente, colocando aí na forma contraída. I wasn't late. Eu não estava atrasado. I wasn't late. Aqui, e no último exemplo é he was not my teacher. Todo mundo já sabe, né? Ele não era meu professor. He was not my teacher. He was not my teacher. Olha como é que fica aí na forma contraída negativa. He wasn't my teacher. He wasn't my teacher. Ele não era meu professor. Então aí vocês escolham qual a forma que é melhor para vocês pronunciarem. Wasn't, was not ou were not ou weren't, ok? Vocês vão escolher a forma que é melhor para vocês pronunciarem em inglês e que vocês se sentirem à vontade, tranquilo? Bora agora aqui para a forma interrogativa, gente. A forma interrogativa também, vocês já estão cansadíssimos de saber como é que usa a forma interrogativa. A forma interrogativa, você vai colocar o verbo do passado, o verbo to be, né? Antes do pronome. Teacher, quais são os pronomes? Vocês já estão cansados de saber. I, you, he, she, it, we, you, they, ok? O you você vai usar também novamente, ok? Bora lá, começando. Para a construção da forma interrogativa, a flexão verbal was, were deve ser posicionada antes do sujeito. Tranquilo, né? Então, como vai ser a questão? Is she at school? Ela está na escola? Is she at school? Olha como se eu quiser colocar na forma negativa vai ficar. Was she at school? Ela estava na escola? Olha a pergunta. Was she at school? Ela estava na escola? Coloca aí também, gente. I am late. Am I late? Am I late? Olha só qual que é a perguntinha. Am I late? Eu estou atrasado? Am I late? Repeat after me. Am I late? E meu late, né? Isso que eu entendi. Am I late? Eu estou atrasado? Olha como é que fica no passado. Was I late? Was I late? Você vai colocar, você vai trocar só a posição. Em vez de ser I was late, na forma interrogativa vai ser was I late? Ou quando for com were não, né? Vai ser were they late? Were they late? Você só vai mudar, tá, gente? Quando for interrogativo, você vai mudar a posição, colocar o verbo na frente e depois o pronome. Bora lá para o último exemplo da forma interrogativa. Eu coloquei ele completo para vocês entenderem como é que fica logo no grosso, porque como vocês já tiveram tantas outras aulas de gramática, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona, né, as estruturas. Olha só,
Is he your teacher? Is he your teacher? Ele é seu professor? Essa é a forma aí, olha como é que vai ficar na forma no passado. Was he your teacher? Was he your teacher? Ele era seu professor? Was he your teacher? Ele era seu professor? Muito bem, meninas. Então, já passei aqui para vocês quais são as formas contraídas, quais não são as formas as formas não contraídas, as formas formais. Olha só. Afirmativa, was, were, are you. Olha, já tô falando tudo errado, gente. Tudo errado. I was, you were, ok? Terceira pessoa do singular, você vai usar was, ok? We, you, they, were, ok, gente? Prestem atenção aí, que às vezes eu fico com tanta coisa que eu acabo me confundindo. Mas então, eu, né? Você vai usar was. You, você vai usar were. He, she, it, were. We, you, they, were, ok? It, he, she, it, né? Was, gente, acordem, eu errei, vocês estão dormindo aí? Bora lá. I was, you were, he, she, it was, e we, you, they were, ok? Maluquinha, mano, tô maluquinha. Tranquilo aí, gente? Aí na forma negativa vai ficar weren't ou wasn't, ou was not, were not, ok? Que é a forma contraída que eu já acabei falando aí tudo de uma vez, weren't e wasn't, ok? Bora lá. Na forma interrogativa, vem um was, vem um were pra frente do pronome, tranquilo? Não se preocupe que esse material vai chegar até vocês, tá? Bora lá, gente. E também vocês precisam prestar atenção, tá? Prestem atenção numa situação. Quando vocês forem trabalhar com essa tabelinha do Word, né? Eu acho que vou até passar logo a tabela para vocês observarem. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Vou passar logo a tabela para vocês. Afirmativa. Não, vou ter que voltar. Deixa eu colocar logo essa tabelinha aqui para vocês observarem. Olha só como é que fica. I was. You, forma afirmativa, tá? Afirmativa. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were e they were. Essa aqui é na forma afirmativa. Olha só, agora vamos para a forma negativa. Vou colocar a forma formal primeiramente, para depois eu chegar naquele assunto que eu preciso explicar com calma, para vocês não se confundirem. Bora lá. I was not. You are not. He was not. She was not. It was not. We are not. You are not. They were not. Então, aqui é a forma formal. Agora vamos para a forma contraída, gente. I wasn't. You weren't. He wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't, ok? Na forma interrogativa vai ficar assim. Was I? Were you? Was he? Olha a forma interrogativa, eu tô olhando pra cá. Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Só mudou a posição, né? Na forma interrogativa, só muda o verbo.
Eu vou me tirar por uns segundos depois que eu explicar a outra parte. Bora lá. Vamos lá, gente. Esse attention é para vocês prestarem atenção no seguinte. Assim como qualquer outra gramática, né? Sempre tem, né, as suas exceções. Aqui não seria diferente. Por exemplo, se a frase fizer referência a uma situação condicional que não pode mais acontecer, ou seja, uma suposição irreal, excepcionalmente, usaremos a flexão were com todos os pronomes. Observem aí que o pronome were, ele é usado com you, we, you, they. You, we. Não, we, you, they. We, you, they. É usado o pronome were. Verbo were. Meu Deus. Vamos lá, recomeçando. Observem que aqui, gente, o were é acompanhado do we, you, they, ok? As pessoas que estão aí no plural, tranquilo? Só que a sua particularidade, a sua exceção, quando for relacionado a uma situação hipotética, uma situação irreal, que não vai acontecer, que não pode acontecer, duvidosa, você vai usar were com todos os pronomes, tá? Eu deixei aqui bem explicadinho para vocês, que vocês só irão usar esse were com todos os pronomes caso se trate de uma situação que não vai acontecer, uma situação irreal, uma situação hipotética, tá? Eu vou até sair daqui da frente para vocês observarem melhor os exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo é I wish I were rich and famous. I wish I were rich and famous. Eu gostaria que eu fosse rico e famoso. Eu gostaria que eu fosse rico e famoso. O segundo exemplo, nesse primeiro exemplo, ele gostaria de ser rico e famoso, mas ele não é, entendeu? Então, isso é muito de ele querer ser rico e famoso. O que ele tem para ser rico e famoso, né? Uma situação hipotética. Bora lá. If I were you, I wouldn't say another word. If I were you, I wouldn't say another word. Essa é o segundo exemplo. Se eu fosse você, eu não diria mais nenhuma palavra. Se eu fosse você, eu não diria mais nenhuma palavra. Se eu fosse você. Ela nunca vai ser essa pessoa, né? Então, sempre vai usar aí o were. Gente, para identificar uma situação também, para identificar uma situação hipotética, uma condição, observem só. Eu vou aqui. Quando vocês observar esse if, se eu fosse você, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, aí vocês já vão colocar if. Já tô vendo o if. Então é uma situação hipotética, né? Uma situação duvidosa. Você vai colocar logo were, ok? Esse aí é minha dica, tá? Prestem atenção, anotem, pra não ter nenhum tipo de problema. Bora lá. Continuando. If I were you, I wouldn't say another word. Se eu fosse você, eu não diria mais uma palavra. Bora lá. Vamos lá para o terceiro exemplo. If he, olha o if aparecendo. If he were here tonight, what would you say? If he were here tonight, what would you say? If he were here tonight, what would you say? Se ele estivesse aqui em casa essa noite, o que você diria? O que você diria se ele estivesse aqui? É uma situação hipotética. Então já observam aí que ele não tem... É uma situação que não está acontecendo, que não é verdade. Então vai ficar aí com o were também, né, gente? Vocês sabem que com esses pronomes I, it, he, she, você usa o was. Mas nessa situação aqui, que são situações que não vão acontecer, situações hipotéticas, você vai colocar o were. Bora lá! Penúltimo exemplo.
Vamos lá. I would help her. I would help her even if she weren't my friend. I would help her even if she weren't my friend. Eu ajudaria mesmo que não fosse minha amiga. I would help her even if she weren't my friend. E aqui por último, he wishes he were taller, ok? Ele gostaria de falar mais alto. Então, repeat after me. He wishes he were taller. He wishes he were taller. Ele gostaria que ele fosse mais alto. Gostaria, né? Que eu também adoraria ser mais alta, mas isso não vai acontecer, não vai acontecer. Então, ele vai usar o were. Observem que todas essas situações aqui foram situações hipotéticas, situações que não irão acontecer. Situações duvidosas, situações que não podem mudar, uma situação que não pode mudar. Então, colocaram bem aí. Observe que a maioria com I tem todos que não é usado o were, né? Teacher, mas eu vi lá na tabela. Pois é, mas como essa é uma situação que é uma condição, você vai usar o were com todos os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Muito bem, minha gente, continuando aqui. Eu coloquei mais alguns exemplos para fixar, tá, na mente de vocês. O mais importante, né, é aquela exceção, aquele attention que eu coloquei do word aqui. Vamos lá. Repeat after me. We weren't running fast to win the race. We weren't running fast to win the race. We weren't running fast to win the race. Muito bem, nós não estávamos correndo rápido para ganhar a corrida. Vamos lá. Were we dreaming? Were we dreaming? Nós estávamos sonhando? Were we dreaming? Para terceiro exemplo. You were making a mess. You were making a mess. Vocês estavam fazendo bagunça. You were making a mess. You weren't doctors. You weren't doctors. Vocês não eram médicos. You weren't doctors. You weren't doctors. Very good. Aqui. Were you at the station? Aqui, gente, eu tô bem aqui nesse exemplo. Were you at the station? Were you at the station? Vocês estavam na estação? Vamos para o próximo exemplo. They were in London last year. They were in London last year. Eles estavam em Londres ano passado? Eles estavam em Londres ano passado? Bora lá, penúltimo exemplo. They weren't nice people. Eles não eram pessoas legais. They weren't nice people. Eles não eram pessoas legais. Tranquilo? E, por último, olha, nem tô na frente dos exemplos em inglês. Vou ficar bem paradinho aqui. Último exemplo. Were they here? Were they here? Eles estavam aqui? Were they here? Muito que bem. Were they here? Eles estavam aqui? Bora lá. Continuando nossos exemplos, eu quero que vocês copiem tudo. Bora lá. He wasn't my classmate at school. He wasn't my classmate at school. Tá, se eu quisesse aí que vocês colocassem na forma não contraída esse wasn't, como é que ficaria? Muito bem. He was not my classmate at school. Vamos lá para o outro exemplo. Was he by the window at the restaurant? Was he by the window at the restaurant? Ele estava na janela do restaurante? Was he by the window at the restaurant? Muito que bem. Bora lá para o terceiro exemplo. She was a great friend. She was a great friend of mine. She was a great friend of mine. Ela era uma grande amiga. She was a great friend of mine. Pô, uma grande amiga, então, né?
difícil agora. Continuando. She wasn't my neighbor. Ela não era minha vizinha. She wasn't my neighbor. Ela não era minha vizinha. Forma não contraída. She was not my neighbor. Muito bem. Bora aqui para o outro. Was she a lawyer? Was she a lawyer? Ela era uma advogada? Was she a lawyer? Muito bem. Bora aqui para o próximo. It was so hot yesterday. I almost went to the beach. Vou até sair da frente aqui, né? Dá até vontade de ficar baixadinha assim. Vamos lá. It was so hot yesterday. I almost went to the beach. Estava tão quente ontem que eu quase fui para a praia, ok? Agora eu vou ter que sair da frente, senão vocês não vão conseguir observar os outros exemplos. Bora lá. Vamos ler novamente da praia. It was so hot yesterday. I almost went to the beach. Estava tão quente ontem que eu quase fui para a praia. Vamos lá. It wasn't cold enough to snow. It wasn't cold enough to snow. Não estava frio o suficiente para nevar. It wasn't cold enough to snow. Não estava frio o suficiente para nevar. Penúltimo exemplo. Was it raining? Was it raining? Estava chovendo? E por último, we were young. We were young. Nós éramos jovens. Ai, saudade quando eu era jovem, gente. Quando eu era jovem, eu aproveitava muito, eu estudava muito. Agora eu sou só uma coroinha, né? Agora eu sou só uma coroinha. Eu aproveito de outras maneiras. Em todo o tempo que eu tenho de folga, eu vou dormir. Vocês, quando vocês estão de folga, vocês fazem o quê? Tem que aproveitar enquanto vocês jogam para estudar, para sair, para viajar, para aproveitar aquele treinamento legal, aproveitar todas as oportunidades. Aproveita enquanto vocês são jovens, porque vocês estiverem com 40 anos aqui, ó. Vamos lá, como é que vai ser? O verbo aqui, né, o to be, que a gente viu ainda há pouco. A gente vai dar só mais uma passadinha de pano. Verbo to be, simple past no passado, tá? Was, were, wasn't, was not. Na interrogativa fica o verbo, tá? No passado, ele fica antes do pronome. Tranquilo? Eu vou sair daqui pra vocês darem um print pra fazer tabelinha no caderno. Beleza? Deixa aí 3 segundos. 1, 2, 3. Muito bem. Tá ótimo. Então, copiem a tabela no caderno de vocês bem organizada, tá? Junto com aquela do passado que eu expliquei, tá? O verbo to be que vocês amam, adoram. Copiem todos. O verbo to be o futuro, will, going to. Vamos ver. O uso do futuro, né? Do também. Simple present, aquela pausa, né? Copiem, deixem tudo no caderno de vocês, assim como os termos, para vocês identificarem, tranquilo? Agora a teacher vai colocar aqui para vocês um exercise. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Não se preocupem que vai o gabarito no material para vocês estarem aí resolvendo a atividade. A teacher vai dar aqui uns minutinhos. Minutinhos não, uns segundinhos, né? Vamos lá, gente. Bom, vou ficar aqui nesse cantinho porque eu acho que não vai bagunçar muito. Ai, vou ficar bem assim. Vou ficar bem aqui nesse canto. Complete. A teacher quer que vocês complete, só complete, gente. Completem aí com was, wasn't, were, was not. Eu não vou traduzir, eu quero que vocês só completem aí com as palavrinhas, tá?
Bom, gente, a teacher vai dar só 3 segundinhos para vocês completarem essa atividade, tá? Para tornar essa atividade mais fácil, eu vou colocar completem logo aí. Complete with was and were. Somente, nada de weren't, were not, wasn't, was not. Complete the sentence with was and were, ok? Completem aí, gente. Como é que fica na primeira sentença? Thomas was or were? Was. Thomas was talking to her yesterday. Thomas was talking to her yesterday. Vamos lá. Thomas estava falando com ela. Vamos lá. Letter B. Qual é a letter B aí, gente? I, espaço, think about eating a pizza tonight. Was or were? Muito que bem. I was thinking about eating a pizza tonight. Olha como é que vai ficar, gente. Eu estava pensando em comer pizza hoje à noite, ok? Esta noite, hoje à noite, tranquilo? Bora lá, letter D. Juliana and I. Olha só, Juliana and I pode ser substituído pelo pronome we. Então, qual que usa aí, gente? We baked the cake. Vamos lá. Juliana and I were baking the cake. Were. Vamos lá. Juliana and I were ou we were, né? Para vocês aprenderem, tirarem a dúvida, vocês podem estar substituindo, tá? Vocês podem estar substituindo um desses aqui, vocês podem estar substituindo os pronomes aí, os nominhos pelos pronomes, tranquilo? Bora lá! E for the last letter C, we, was or were? Was or were? Very good, people. We were dancing together last Saturday night. E aí, quem que sai pra dançar de noite? Eu espero que ninguém. Espero que vocês estejam aí só estudando. Vamos lá. We were dancing together last Saturday night, ok? Então, gente, nossas questions ficaram assim. Thomas talked to her yesterday. Letter B. I was thinking about eating pizza tonight. Juliana and I were baking the cake. E for the last, we were this together last Saturday night. Ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só, já tava passando, voltando, né? Tranquilão aqui. Vamos lá. Tava postando, voltando, e eu espero que vocês tenham aproveitado esse material. Tá interessante que vocês prestem atenção, tanto nos termos. Hoje eu quis fazer essa aula um pouquinho mais diferente do que a gente tá acostumado, né? Pra também se apresentar em inglês, pra não ficar aquela aula de hello, good morning, só isso, vocês se apresentando. Então eu achei legal colocar essas maneiras aqui pra vocês estarem se apresentando em inglês e o verbo to be no passado, tá? Porque assim como nós vimos todos, eu quis acrescentar com esse aqui para não ter mais nenhum tipo de dúvida, tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado do material, eu espero que vocês estejam acompanhando, tá? E não esquecendo da atividade que eu passei aqui, valendo 30 pontos. Não vale ponto, gente, vale participação e conhecimento. Não esqueçam aí para fazer sua apresentação em inglês. Eu quero dessa maneira aqui, tá? Segue esse modelo. Mas teacher, não sei escrever muito. Então, gente, coloquem pelo menos, se apresentem da maneira que vocês acham que vocês irão conseguir escrever com o material que foi aí disponibilizado. Esse material só chegará até vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante essa apresentação. Treinem também os termos em inglês, tá? Façam essa atividade que eu vou cobrar. Copiem os exercícios também do final, porque tudo aqui, né? Tudo pra gente aprender com excelência, a gente precisa, tá?
praticando e estudando, tá? Sempre aí para melhorar. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Bye bye!